Olá, internauta! Estamos aqui na TV Fala Mel com um acontecimento maravilhoso hoje na Livraria Cultura com Antônio Matheus, Ana Carvalho. Antônio Matheus, fale um pouquinho da noite de hoje. O que que você vai falar para nós? Além de identidade, né? Um dos seus novos livros. Fala um pouquinho para a gente. O que será hoje esse debate? Na verdade, estamos comemorando 100 anos de Jorge Amado, né? E nada mais coerente do que associar a discussão de Jorge Amado com a discussão de Gilberto Freire, tendo em vista que Gilberto Freire é um dos grandes intérpretes da sociedade brasileira. O Gilberto Freire, ele traduz uma sociedade a partir de múltiplas dimensões. Entre estas dimensões, a família patriarcal, a vida sexual da família patriarcal e como a mulher se comportava. A mulher, de uma forma geral, na visão de Gilberto Freire, era vista como objeto sexual, né? Oriunda de uma sociedade conservadora, de uma sociedade dominada pela eixo de dominação masculina. Então, no momento que você cruza, né, toda a obra, toda a trajetória, né, sociológica de Gilberto Freire com as produções de Jorge Amado, a gente consegue perceber como se constitui algumas representações na sociedade brasileira, sobretudo em relação ao Nordeste brasileiro. Porque pensar Gilberto Freire e pensar Jorge Amado é lançar mão a uma trama de se pensar dois Nordestes, né? O Nordeste pernambucano e o Nordeste baiano, e que tem pontos de convergência e pontos de divergência, né? O foco é discutir a identidade nacional, né, e vislumbrando, né, a partir da questão do sexo, né, e não o sexo como sexo, não o sexo apenas como cruzamento, mas o sexo como um constituidor de um comportamento, de uma sexualidade, e que se desdobra em uma relação étnica-racial, né, a construção e a desconstrução, né, do objeto de atração a partir da mulata, e pensar a questão de gênero. Então temos aí dois grandes autores que são bastante criticados, tanto Gilberto Freire, né, como Jorge Amado, mas que possuem uma produção que, digamos assim, é uma produção indispensável para se pensar a sociedade brasileira, para se pensar o Nordeste brasileiro. Gilberto Freire, nos seus 2 últimos capítulos de Casagrande Senzala, ele fala da vida social brasileira, né, a vida social brasileira a partir da constituição da família brasileira. E como era essa família dominada, né, por todo um dogma masculinizado, que a mulher era inferiorizada e a mulher atraída e subjugada, e como se deu essa constituição e como essa constituição histórica ela perpassa na contemporaneidade. Hoje vivenciamos um mundo pós-Lady Gaga, e mesmo no mundo pós-Lady Gaga percebemos que há algumas representações de dominação masculina. Aí eu saio de Gilberto Freire, saio de Jorge Amado e referencio Pierre Bourdieu, quando ele fala da dominação masculina introjetada no corpo feminino. Isso se mostra bastante, digamos assim, corriqueiro em nosso dia a dia, e há uma necessidade. Então, pensar a identidade nacional a partir do prisma do sexo, a partir do prisma do gênero e a partir do prisma da etnia. Quando eu falo sexo, eu vou para além do cruzamento, né? Eu vou para além do coito, eu vou para além da trepada, eu vou para além da foda. Eu estou falando de um encontro, de uma unidade cósmica, né? Eu estou falando também de um comportamento social brasileiro. O comportamento social brasileiro que no século XXI se elabora de múltiplas formas, a exemplo da mediatização da mulata, mediatização da mulher, né, a codificação da mulher, como percebemos, né, os estereótipos do carnaval, os estereótipos que se reproduz da mulher, o que vencia a mulher gostosa, o que não vencia a mulher gostosa. Então, o sexo aí como uma categoria que guarda em si uma polissemia. Quando eu falo de gênero, eu estou trabalhando de uma questão mais analítica, não é, Mel? Eu estou falando da questão do papel do homem e do papel da mulher. Em que momento o papel do homem e o papel da mulher se associa, se dissocia, e como temos uma hierarquia criada historicamente, né, destes papéis. A gente vive em uma dimensão de construto, a gente é a mulher que precisa, na verdade, se ressignificar na sociedade patriarcal e machista. Sou professora, sou escritora, sou ensaísta, faço parte de um gênero absolutamente em exceção ainda. Então, na verdade, essa discussão é uma discussão nossa, uma discussão de desamparo, de ausência, identidade, na verdade, não existe. E a gente precisa ressignificar todas essas polêmicas, esses tabus. Então, eu paro nessa discussão, na verdade, não parando, mas me colocando, me colocando a despeito dela, no seu âmago, no enfrentamento, na ausência, coisas de mulher. A mulher, na verdade, ela se depara com esses sentimentos e, na verdade, ela se lança nesse universo de ausências. E por que não dizer essa relação uterina com esse país que não nos pariu?
Quando o Matheus fala de sexo, né, de cama, de coito, de alcova, ele se permite dizer que esse país também precisa deixar de conviver com esse discurso inteiramente despudorado de uma crítica. Então, na verdade, esse discurso de identidade é um discurso saudável porque ele vai reclamar uma pátria que não existe. E eu, como mulher, e que, portanto, algumas morreram em incesto, algumas calaram, algumas foram queimadas, algumas não gozaram, para que eu hoje estivesse aqui discutindo esse país feminino, com uma presidente, né, uma presidenta, como queira, mas que, na verdade, precisa fazer o experimento desse organograma de ser feminino. Somos, portanto, de debate, de diálogo. Daí eu parar aqui ou começar. Tanto Antônio Matheus como Ana Carvalho vai colocar hoje a Livraria Cultura, esse teatro, no maior debate. E isso é que eu estou levando para vocês, para que depois você acesse www.redeservidor.com/TV Falamel, para vocês mandarem comentários, críticas também, né? Porque todos nós, né? Perguntas. E também uma novidade para vocês. Antônio Matheus, aqui, vai lançar para a gente uma TV Cultura. O que é que você acha, Matheus? A TV Cultura hoje é imprescindível, né, para ampliar a informação, para democratizar debates como estes, que não podem ficar circunscritos, né, a anfiteatros. Então é necessário esse lançamento, é necessário essa interlocução maior. E o domínio dessa tecnologia virtual se mostra hoje imprescindível para se buscar um diálogo mais próximo, sobretudo com a juventude, que acessa tão bem os Facebooks, que acessa tão bem, né, todas as redes virtuais. Nesse diálogo que a gente está propondo hoje, fica para mim assim, a necessidade da gente desconstruir alguns estereótipos, né? Nós costumamos naturalizar algumas imagens e essas imagens elas vêm nos acompanhando secularmente. Então, tanto em Gilberto Freire, como em Jorge Amado, como, enfim, outras tantas sumidades nas artes visuais, nós temos de Cavalcante, nós temos a própria imagem que chama para esse momento aqui, questões que a gente precisa estar revendo e estar tentando desconstruir esses lugares como uma coisa fixa. Me preocupa muito essa ideia dessa fixidez, desse lugar em que se coloca e se constitui como identidade, né? Os discursos de identidade nacional. Me preocupa porque ela homogeneiza e ela cria, na verdade, uma série de falácias também. Então, assim, eu quero pensar um pouco sobre esses lugares. Eu quero pensar esses lugares de posicionar o outro. Eu quero pensar este lugar, como o Stuart Hall vai trazer, quando a gente fala de identidade, o que me torna alguma coisa. Então, é nesse sentido que eu vou estar abordando um pouco, atravessando por um e por outro, e por outros que, na verdade, estão dentro desse debate. Bom, gente, agora eles vão começar o debate, né? E nós estaremos aqui com vocês, ouvindo tudo, contando tudo e não escondendo nada. Fala, Mel. Muito obrigado.